Com o problema que nos foi dado, a nossa turma chegou à conclusão que a melhor maneira de sermos cidadãos ativos na União Europeia é apelarmos a votar para o Parlamento Europeu e com isso perguntamos-nos: o que é a União Europeia? A União Europeia é uma união económica e política de 27 Estados-membros independentes, situados principalmente na Europa. A União Europeia tem as suas origens na Comunidade Europeia do Carvão e do Aço e na Comunidade Económica Europeia. Como é constituída a União Europeia? Alemanha, Austrália, Bélgica, Bulgária, República Checa, Chipre, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Estónia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Polónia, Portugal, Roménia e Suécia. Quando aderiu Portugal à União Europeia? Portugal aderiu à União Europeia em 1986. Instituições da União Europeia. O Parlamento Europeu é o poder legislativo da União Europeia e uma das suas 7 instituições. Juntamente com o Conselho, aprova a legislação europeia, normalmente sobre proposta da Comissão. O Parlamento Europeu decide sobre a legislação europeia, incluindo o orçamento plurianual em conjunto com o Conselho da União Europeia. O PE é composto por eurodeputados que representam todos os cidadãos da União Europeia. Os eurodeputados, que são eleitos nos Estados-membros da União Europeia de 5 em 5 anos, representam os interesses dos cidadãos europeus. Ao longo dos anos e com as sucessivas alterações, o PE conquistou poderes substanciais em termos legislativos e orçamentais. O Conselho Europeu é uma instituição da União Europeia de caráter eminentemente político. É composto pelos chefes de Estado ou de Governo dos países membros da União, pelo Presidente da Comissão Europeia e pelo Presidente do Conselho Europeu, que preside as reuniões. A Comissão Europeia é uma instituição que é politicamente independente e que representa e defende os interesses da União Europeia. Propõe legislação, política e programas de ação e é responsável por aplicar as decisões do Parlamento Europeu e o Conselho da União Europeia. A Comissão Europeia é, antes, comparável ao governo de um Estado-membro da União Europeia. O órgão é o executivo do bloco, com a função de cuidar para que o gigantesco conjunto de regulamentos e leis seja obedecido. Ao mesmo tempo, é tarefa propor leis e normas, a serem, então, aprovadas pelo Conselho e pelo Parlamento Europeu, num procedimento de vários estágios. Às vezes, isso resulta em grandes brigas, como no caso da diretriz sobre a jornada de trabalho semanal máxima. Ela significou, por exemplo, que os hospitais não podiam mais impor a seus profissionais dias seguidos de turnos diurnos e noturnos. Foi necessário mais pessoal e reorganização dos planos de trabalho, o que gerou protestos de diversos países membros da União Europeia. Por outro lado, a Comissão é a única responsável pelas questões comerciais, podendo negociar acordos com terceiros, como recentemente no caso da Mercosul. No fim, porém, os termos devem ser ratificados pelos Estados-membros, havendo muitas vezes resistência, devido a interesses nacionais. O Banco Central Europeu é o Banco Central responsável pela moeda única da zona euro, e a sua principal missão é preservar o poder de compra do euro, assegurando assim a estabilidade de preços na respectiva zona. Com a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, o Banco Central tornou-se uma instituição da zona europeia. O Conselho da União Europeia, ou simplesmente Conselho, constitui a principal instância de decisão da União Europeia. É a expressão da vontade dos Estados-membros, cujos representantes se reúnem regularmente a nível ministerial. O Tribunal de Contas é uma instituição nomeada pelo Conselho da União Europeia por um período de 6 anos e delibera por unanimidade após consulta ao Parlamento Europeu. O Tribunal é obrigado a apresentar anualmente ao Conselho e ao Parlamento uma declaração de garantia sobre a fiabilidade das contas da União Europeia. Efetua, portanto, o controle da legalidade, assegurando uma boa gestão financeira das receitas e das despesas da União. A União Europeia é composta por um juiz por cada Estado-membro, tendo sido constituídas 3 tipos de secções. A grande secção, composta por 13 juízes, uma secção de 5 juízes e outra de 3.
A seleção do tipo de secção de juízes para cada processo depende do grau de complexidade e importância do assunto. Para além dos juízes, fazem parte também 8 advogados gerais, cujo papel é assistir o tribunal. Têm por funções apresentar publicamente os pareceres jurídicos dos processos. As suas decisões passaram a ter um caráter vinculativo para os Estados-membros. O tribunal pode aplicar sanções pecuniárias, multas para garantir a efetividade de decisões judiciais ao país em causa. Por que é importante votar? A democracia é o regime político que estrutura e permite a participação coletiva nos rumos da sociedade. Uma das expressões da democracia é o voto. Nesse contexto, somos sujeitos ativos e não meros espectadores dessa dinâmica. O voto é um ato contrário à submissão ao poder. Em democracia, o voto é a voz do povo. Como ontem disse o Presidente da República, o momento que vivemos é de particular exigência. É por isso, nunca é demais sublinhar que é decisivo em cada eleição estar disponível para fazer escolhas. Na democracia, o momento do voto é, porventura, o mais nobre e mais livre de todos os momentos. Aos cidadãos, sem paternalismos, é preciso recordar que o descontentamento com os partidos do sistema só tem um caminho aceitável: a apresentação de propostas políticas alternativas que se traduzam em possíveis novos movimentos políticos. A alternativa à democracia passa, pois, pelos totalitarismos e as ditaduras, de todo indesejáveis e inaceitáveis. Porque assim nós temos algum poder de decisão, não é? Não estamos a dar o poder de decisão a outros que se calhar têm uma opinião diferente da nossa e pelo menos o nosso voto vai para a pessoa que nós pensamos que será a melhor. E se não formos votar, é menos aquele voto que vai para essa pessoa. Depois pode ir para alguém para o poder que ainda agrada menos. Votar é um direito e um dever. É um direito porque é quando nós, o cidadão, tem a oportunidade de poder escolher as pessoas que nos representam ao nível do governo do nosso país. E, portanto, é importante porque quando nós votamos, nós podemos ter uma voz ativa, independentemente do partido em que nós votamos, ganhar ou não é? Porque quando nós não votamos, nós não temos tanto direito de estar a criticar, porque não contribuímos nem para quem está no governo ou para a oposição do governo. Porque quando nós votamos num partido que não ganha, estamos a contribuir para esse partido ter maior representatividade na Assembleia e fazer uma oposição ao governo, opor-se ao governo, com maior força. É por isso que os partidos, quando estão nas legislativas, todos estão a pedir maiorias absolutas. Que isso quer dizer o quê? Quer dizer que a maioria dos deputados são do seu partido e não precisam do apoio de ninguém para fazer passar as suas ideias. É perigoso. Quando não há maiorias absolutas, eles têm que fazer coligações com outros partidos. E aí já tem que haver conversa, já tem que haver cedência, já tem que haver entendimento. É por isso que votar é importante, porque nós, como cidadãos, temos o direito de escolher os nossos representantes, mas também temos o dever de o fazer. Então, eu acho que é importante votar, porque se nós temos uma ideia de quem queremos, ou se dizemos mal daquilo que está, e se queremos mudar, temos que votar para escolhermos alguém que a gente acha que vai fazer o trabalho melhor. Se nós não votarmos, fica tudo na mesma. Ou então não participamos na mudança. Votar? Sim. Essa coisa de votar. Eu não gosto de votar. Porque eu acho que eles são mentirosos, são falsos, não são sinceros connosco e pronto, eu deixei de acreditar do voto. Votar porque podemos decidir o futuro do nosso país, escolher quem nos governa e manifestar se estamos satisfeitos ou não com o governo que temos. Porque votar é um direito que nós temos, de eleger quem nós gostamos. Se a gente votar, logo dá a possibilidade do nosso candidato, seja ele qual for, de ganhar. Cada um tem a sua opinião.
Depois da nossa apresentação sobre a União Europeia e sobre a importância de votar, esperamos que tenham conseguido entender a importância de sermos um cidadão ativo e empenhado na sociedade que nos rodeia.